Chegou o novo camisa 10 do Goiás. Um cara com muita qualidade, mas também com algumas questões pra gente ficar de olho nesse vídeo. Vamos analisar ele juntos aqui agora no Visão pra Jogo. Benítez, reforço do Goiás, um cara com bastante qualidade. Você pode ver pela thumb aí que a gente coloca como a cabeça pensante, porque de fato é um cara que enxerga o jogo com muita qualidade. Mas ele tem algumas questões para a gente detalhar, questões físicas e também entender o estilo de jogo dele juntos aqui para ver como ele pode contribuir para esse time do Goiás. Quem sabe tudo sobre o Martim Benítez é o William Borges, que está aqui comigo para a gente analisar, para vocês também, né, analisarem aqui junto com a gente sobre as características do Martim Benítez, se ele agrega ou não para esse time do Goiás, viu? Como você já bem adiantou, o principal é a questão física. Benítez é muito bom jogador, já passou por alguns clubes do Brasil, né, já jogou no Vasco, no Grêmio, no São Paulo, no América Mineiro, e em todos esses clubes o que se fala tem muita qualidade, é um jogador com muita visão de jogo, mas sofre muito fisicamente. E não é só com lesões propriamente, ele sofre também com desgaste, porque às vezes você até não constata a lesão, mas o jogador tem que ser poupado por desgaste, porque senão ele vai lesionar. Então isso acontece muito com o Benítez, e por isso eu acho que ele é uma incógnita ainda pro Goiás. Às vezes até dentro do próprio jogo, né? Isso, ele não aguenta muitas vezes o jogo ter a mesma intensidade, minutos. Ainda mais numa Série B, que é um jogo muito pegado, um jogo muito físico às vezes. Então eu acho que ele ainda é uma incógnita pro Goiás, principalmente por questões físicas. Não entro no mérito de qualidade, porque qualidade ele tem. Mas talvez também seja uma peça de reposição, né? A gente tem o Rafael Gava, que é um meia, a cabeça pensante do Goiás hoje é o Rafael Gava, que é importante nas bolas paradas e que dita o jogo do Goiás. Então talvez seja uma peça também para suprir e para às vezes revezar com o Rafael Gava. Nesse contexto, acho que é muito válido, né? E outro ponto a se destacar é que também o treinador Wagner Mancini também foi o treinador dele no América Mineiro em 2023, no seu principal momento ali aqui no Brasil, onde ele mais se destacou. E outro ponto, Lucas Itabirito, se eu não me engano, é o preparador físico do Goiás, que também era o preparador físico do América Mineiro quando o Wagner Mancini estava por lá. Que foi o momento que ele mais conseguiu jogar, ele mais conseguiu jogar. Então eu acho que talvez tenha sido bem recomendado, porque eu acredito que passa muito pelo treinador, pelo preparador físico, e eles acreditam no potencial do Benítez. Então, como eu disse, é uma incógnita. É um pedido do Wagner Mancini. É um pedido, isso aí a gente claramente sabe, né? E por esse contexto que você falou, preparação física é a mesma da época do América Mineiro, o treinador é o mesmo, o contexto que ele chega também, né? Tendo o Gava já como titular da equipe. Não é a solução dos problemas. Não é a solução dos problemas. Ele não vai chegar com essa responsabilidade, né? Para jogar ali os 90 minutos todas as partidas. Então, nesse contexto, pode ser que dê muito certo, né? Pode encaixar. Vamos trazer um pouquinho de lances dele, tanto lances ofensivos quanto defensivos, para ver no que ele pode encaixar e agregar nesse time do Goiás. Primeiro, a gente vai trazer uma transição até mais defensiva, porque muito se fala que ele é um jogador que não ajuda tanto, então a gente traz um pouquinho do contexto, tanto de positivo quanto de negativo. Que o primeiro lance, ele é ajudando a apertar na marcação. A gente pode ver aqui ele sozinho. E aí ele que dá o bote, né? Ele que dá o bote. Tudo bem, o jogador demorou uma eternidade para dar o lançamento ali, mas ele foi, deu o bote e roubou a bola, atrapalhou. Ali ele fez o papel dele, né? Ali ele fez o papel dele. Aqui, esse lance é o que mais me chamou a atenção na transição defensiva. Por quê? Porque ele mapeia... Como assim? Ele é um jogador sem tanta intensidade, mas ele tem leitura de jogo. Então ele mapeou que o jogador ia dominar essa bola errada, o jogador do Cruzeiro, e ele já domina, toma a frente desse jogador, e o que dá qualidade? Porque ele já clareia a jogada, ele já faz a tabela e já dá um lançamento muito bom, daí mostrando também um pouquinho da característica ofensiva e da qualidade no passe dele. Então qual foi a questão dessa jogada? A leitura para você fazer a interceptação, por mais que ele não tenha uma imposição física e não seja um jogador muito rápido, ele teve leitura para tomar a frente do jogador e daí a cabeça erguida para, na sequência, já acelerar a jogada, né? Não se enrola muito, ele acelera bem a bola, muitas vezes para os alas, para os atacantes. Então ele dá dinâmica de jogo, mesmo sem ser um jogador veloz, né? Ele o famoso faz a bola correr, Matheus. Você é bom nisso. Mais ou menos. O que chama atenção nessa questão do Benítez aí é como de fato é essa leitura dele, né? Porque ele não é o jogador mais forte, o mais rápido, né? O mais ágil ali, mas de fato essa leitura dele, tanto na hora de dar esse bote para fazer a marcação, puxar de volta aqui, tanto nesse momento aqui que ele vê que é uma bola complicada, né? Uma bola ruim, tanto depois aqui, quando ele recebe essa tabela, é uma tabela muito inteligente, que ele já enxerga esse movimento. Você vê que ele mapeia o campo, né? Ele olhou para a esquerda, pensou em dar o passe na esquerda, mas daí ele viu a melhor opção na direita, que talvez seja uma opção mais em transição, mais ofensiva. Então ele tem uma leitura de jogo muito boa. Vamos lá, agora mais um lance. Mais uma vez dele na marcação ali. E aqui ele dá um gásinho maior, né? Mas assim, não são lances de marcação que chamam a atenção, mas ele cumpre o seu papel em algumas situações. Ele atrapalha, né? Acho que
Essa palavra é melhor. É a palavra certa, então a gente não vai ver tanta intensidade, mas ele vai atrapalhar. E quando ele conseguir atrapalhar para valer, que foi o lance contra o Cruzeiro, ele vai conseguir clarear uma jogada. Então é isso que não dá para contar com ele como um jogador da marcação que vai ajudar intensamente, mas é um jogador que vai recompor. Aqui é um lance até engraçado, Matheus. Que ele de fato atrapalha nesse lance. Ele atrapalha, mas é engraçado a sequência do lance. Porque aqui, ó, atrapalhou, teve uma boa leitura de jogo, e daí depois ele largou, ele não quis. Aí ele desistiu. Ele desistiu da olhando. jogada. Geralmente você espera que o cara vá combater. Vá de encontro. Então ele fez uma boa leitura no primeiro, ele cortou um passe, a jogada continuou viva, e daí ele esperou que o companheiro dele fosse pro choque e ficou tentando esperar a bola no pé. Que então, de fato o choque não é dele, né, cara? É, exatamente. Ele até evita essas situações, né? Mas nesse lance aí parece que não é muito o caso, né? Nesse lance até agora ele tá Ele bravo. vem driblando, né? Daí acho que perde a bola, se irrita um pouco. Agora, E aí você que me diga. E daí ele dá uma Aí, chegadinha. Mas às vezes a gente também tem que entender o contexto do jogo, que a gente não sabe exatamente, né? São lances. De novo contra o Cruzeiro, né? Contra o Tem Cruzeiro, uma rivalidade, uma né? rivalidade local. E daí ele dá aquela chegadinha, mas assim, completamente desnecessária no canto do campo, onde o jogador estava espremido. Até poderia ser aproveitado da melhor forma esse lance. Mas assim, o que dá pra tirar de resumo nessa parte sem bola? Ele é um cara que tem condições de atrapalhar, né? Atrapalha em várias situações. Porque tem leitura. Se doa ali porque tem uma boa leitura e tal, mas não é dele marcar, né? Como você viu nesse lance do Cruzeiro, ele dá um pontapé no jogador do Cruzeiro ali, sem necessidade, né? E a gente pode perceber que ele evita esse contato físico, até como foi nesse último lance. Até porque ser um jogador mais baixo, sem muita força, ele vai evitar esse choque porque não é a dele. Agora vamos trazer um pouquinho Aí a parte a boa parte, dele, né? Assim, ó, aqui a gente percebe, até vou parar aqui, a gente percebe que ele vai dominar essa bola. O América tá atacando pra cá. Então ele vai dominar essa bola, ele não sabe ainda o que tá acontecendo. A gente acha que ele não sabe, né? Mas na verdade ele já tá com o que ele vai fazer pensado. E olha a bola que ele enfia pro jogador da América. Cara. Então ele já Esquerda, sabia. tá? Na imagem, Não é a perna dominante, né? na imagem a gente vê que ele não olha pro jogador. Ele já tinha mapeado muito antes, ele já sabia. Então ele tá com a bola dominada pra cá, pra dar o lançamento pra aquele lado lá. Então, ele gira o corpo pra cá e dá o lançamento sem olhar, porque ele já sabia o que vai acontecer. Isso mostra muita visão de jogo, que é o que a gente destacou, né? Que ele de fato tem visão de jogo. Agora mais uma jogada ofensiva. É a visão do Benítez pra jogo, como diz o nosso canal aqui. Agora, uma bola recuperada pelo América, e daí o América recupera essa bola aqui e ele já mapeia pra ligar esse contra-ataque rápido. Então, mais uma vez, ó, ele não se enrola, dá uma temporizada para os jogadores passarem na frente e lança essa ligação direta do América. Então, o detalhe é que ele sempre já tem uma jogada pré-estabelecida na cabeça dele, que é o que nesse lance vai ficar muito, muito claro. Aqui, ó, a gente percebe o Benítez está aqui, ó. O Benítez é esse jogador aqui, até vai mostrar melhor depois. Você percebe que ele está olhando completamente pelo setor esquerdo do campo. O Benítez vai dominar a bola. Que nesse espaço ele tá cercado, né? E no setor da direita tem gente ultrapassando. Em nenhum Nem olha. momento ele olhou pro lado direito para ver se tinha um jogador, ele ergueu a cabeça pro lado direito. O corpo dele estava condicionado totalmente para a esquerda, mas ele sabia que tinha alguém ultrapassando lá e clareou a jogada. Então, mais uma vez, até meio cansativo e repetitivo, a gente destaca essa leitura de jogo dele. Nitidamente, ele é um jogador que pensa o jogo, que consegue encontrar espaços. Isso tá muito claro. É isso que chama atenção, como você mostrou nesses lances aí. Pelo menos os dois que mais chamaram atenção foram lances que ele nem olhou e colocou a bola perfeitamente. Não, e é né? bonito de ver. Bonito de ver. O jogador cabeça erguida, que nesses casos às vezes não é nem cabeça erguida, porque ele não nem olhou o que ele estava fazendo no momento, mas ele já sabia, é um jogador que pensa à frente. Isso é excelente. Entende o campo de jogo ali Exatamente. e mais ou menos a posição que ele tem dos companheiros, dá pra dizer, né? Mais um lance de bola ofensiva, na verdade é mostrando que ele também vem buscar essa bola do zagueiro. Aqui a gente percebe que a defesa do time adversário estava bem fechada, linhas baixas, né? Então ele vem buscar essa bola para tentar clarear o jogo. É Ele porque vem é aquela tirar- situação em que muitos defensores não têm essa qualidade, né? Isso, daí ele vem tirar a bola do zagueiro para ele fazer esse lançamento, para ele fazer essa jogada andar. E de fato encontra o lançamento, né? Ele clareia o setor direito do campo. Você vê que nesse jogo ele clareou muito pro lado direito. Talvez fosse o espaço que estava ali pro time do América. E você vê que são sempre bolas precisas, né? De Bolas fato, longas e precisas, né? Esse passe longo dele é muito qualificado. Porque não são né? bolas. Uma coisa é você dar o passinho curto. Mais uma vez, ele ajuda na roubada de bola e já condiciona o corpo. E ó, o que eu falei do setor direito, De né? novo, Que né? tudo bem, o atacante estava sozinho ali, mas ele tirou a bola aqui do bololô defensivo e lançou pro ataque. E sempre certeiro, né? É difícil ele errar um lançamento. O lançamento sempre tem direção. As jogadas podem até não fluir, até por conta dos seus companheiros, mas o lance é certeiro. A bola chega no jogador de destino que ele tem interesse. Aqui esse lance é curioso também, que chamou a atenção quando a gente estava fazendo, é como ele mapeia. Você vê, ele domina essa bola aqui no canto esquerdo e ele mapeia tentando encontrar, até dar uma olhadinha para ver o que os jogadores do América fazem e fica esperando essa movimentação do time dele. E ele já tá olhando o espaço vazio O ali espaço na frente, vazio. né? A partir do momento que alguém sai no vazio, Ah, ele esse passe é encontra o bonito. passe.
Então ele ficou mapeando, ele viu aquele espaço vazio, ele ficou mapeando, esperando a movimentação de algum companheiro dele. A partir do momento que teve essa movimentação, ele encontrou o passe, clareando mais uma jogada para o América. E esse passe que clareia a jogada, que rompe uma linha defensiva, né? São passes bonitos, né, cara? São aquelas jogadas que clareiam totalmente o ataque ali, né? E direcionam aqui ali. A gente não tá nem mostrando porque a jogada deu certo ou não deu certo. É como ele conseguiu quebrar essa linha e romper esse espaço com o passe dele. Às vezes não dá em nada, o companheiro que recebe a bola não consegue terminar a jogada, mas como ele consegue romper essa linha. E aqui, só no frame que você pausou aqui, ele já tá olhando pra direita aqui. Ele pra esquerda, na verdade, né? Pro lado esquerdo aqui. Ele mapeia muito o campo, né? Mas a bola vai pra direita. Você viu que ele tava olhando pra cá, mas a bola vai pra direita porque é onde ele encontrou o espaço. E rapidamente ele já percebeu, né? E mais uma vez encontrou um jogador livre. Tem uma visão bem aguçada, né? Exatamente. Agora, partindo um pouquinho para os lances que ele participa dos gols mesmo, né? Não só bolas encontradas, assistências, gols, jogadas que ele participa. Vamos lá? Aqui ele pelo lado direito. Ele costuma jogar mais por dentro, mas ele também Ele flutua. consegue flutuar bem, jogadas pela esquerda, pela direita. E aqui, no caso, ele ergue a cabeça e encontra esse jogador livre. A defesa dá espaço. Esse dá espaço, aquele abraço, né? Um jogador que pensa bem como o Benítez, né? Que entende o jogo. É aquele abraço. Aquele abraço. Aqui, interessante a movimentação dele, tá? A gente até fala que ele não é um jogador de tanta intensidade, mas a gente vai ver que ele vê o espaço no vazio e olha como ele ataca o vazio. Ele vai atacar esse vazio e daí vai receber uma bola em boa condição e deixa o companheiro na cara do gol para fazer o gol. Mas o diferencial dessa jogada foi como ele atacou o espaço para ficar livre, né? Para deixar uma boa condição de passe pro companheiro, do companheiro dar uma condição de passe para daí ele dar essa outra condição de passe. Mas ele ficou completamente livre, essa movimentação que clareou totalmente a jogada. E acho que a maioria dos jogadores ali que recebe essa bola na condição, né, está com mais confiança ali, de repente com a perna esquerda, que não é o forte dele, finalizando o gol, né? Uhum. Mas ele foi muito bem, e deu o passe de direita ainda, né? Um passe com a parte externa. Com a parte externa do pé. Uhum. Aqui mais uma assistência dele dentro da área. Também ele podia ter finalizado, se você for ver, né? Ele estava dentro da área, mas ele clareia, encontra o passe e o jogador faz o gol. Então lembrando que ele tem essa qualidade no passe. Mais uma vez, lembra que eu chamei a atenção naquele lance dele atacar o espaço. Novamente ele atacou o espaço pelo setor da esquerda, completamente livre, aí acerta o cruzamento para o gol. Eu até acho bonito o cruzamento, o término da jogada, mas o que eu mais chamo a atenção é isso dele atacar o espaço e se colocar numa situação de gerar um perigo. Aqui ele se colocou livre para daí efetuar o cruzamento e, continuação da jogada, saiu o gol. Daí é um pouco da finalização Isso, do Benítez. Agora já partindo para as finalizações, a gente até tentou puxar um histórico recente dele. Não tem... Isso são coisas recentes, né? Até para se for puxar lances mais antigos, aí você vai ver alguns golaços dele, né? Tem um golaço de bicicleta pelo Vasco que a gente viu. A gente até falou, né, desse gol aí. Esse merecia estar aqui só pelo golaço que foi, tá? Mas é que como a gente está trazendo um histórico recente, o que ele pode agregar hoje, não tem esses lances aí. Mas ele sempre foi um jogador também que participou de bola parada, cobra escanteio, cobra falta, mas no histórico recente ele não tem tantas finalizações tão certeiras assim, tanto que possa chamar a atenção. Ultimamente não é algo que destaca ele, não. Exatamente. A gente puxou alguns lances aqui, no caso uma finalização de esquerda de fora da área, até puxar um pouquinho. Soltar aqui, daí vai correndo ali. Esse é aquela assistência. Essa assistência, daí na sequência vai ser esse lance aí. Ó, ele domina e da perna esquerda, ruim, ele finaliza. Uma finalização certeira até. Aqui foi um bom chute. Um bom chute, até porque não estava tão condicionado, dominou para a perna esquerda ainda. Para a perna errada. Agora esse aqui é maldade sua colocar aqui, viu, Will? Eu coloquei. A maldade é sua, não minha. É um chute contra o Cruzeiro também, sem muito efeito, porque, de fato, recentemente ele tem alguns chutes que não estão saindo tão calibrados. Eu vou confidenciar pro pessoal, tá? A gente tem uma ferramenta, graças a Prométricas aqui, o Centro de Inteligência do Futebol, até tô com a camisa deles aqui, que são quem nos possibilita, né, trazer essa análise para vocês. A gente seleciona lá nas ferramentas finalizações do Benítez. E aí, cara, era uma sequência de finalizações, assim, uma pior que a outra. Daí eu falei, cara, temos que trazer, né? E daí coloquei a finalização ali contra o Cruzeiro. Para dar uma amostra ali, né? Para dar uma amostra, um exemplo de algumas finalizações recentes que ele teve, que de fato não foram boas, tá? Pode ser um momento recente da carreira dele, como a gente falou. Ele geralmente chuta melhor do que isso. Até porque é um cara de bola parada. Até porque é um cara de bola parada, exatamente. Ele bate bem na bola. Mas as últimas finalizações dele nas partidas mais recentes aí, realmente não foram das melhores, tá? Esse lance é um pouco melhor. Isso que eu vou falar. Só para te desmentir, é uma finalização decente. Olha, ele se colocou em condição. Atacando espaço de novo. E daí finalizou bem, né? Até uma bola difícil, mas ele finalizou o goleiro. Um pouco em cima do goleiro, mas ele finalizou bem. Mostrando o principal daquele lance até atacar o espaço, né? Aí tudo bem, finalizou bem, mas mais uma vez não conseguiu fazer o gol até... Você fala que ele não é um cara de arranque, tá aí, ó. Aí, ó, partindo para cima da defesa. Mas daí na finalização...
O mérito dele ali foi partir para cima da defesa, contra 2, 3 jogadores, conseguir esse drible. Na finalização já não teve tanto êxito, mas ele também estava marcado, estava empurrado ali. Eu até considero uma finalização mais difícil de você achar. Mas mostrando que recentemente ele não é algo que chame tanta atenção recentemente do Benítez. Agora vamos trazer para o dado preocupante disso daí, Matheus, que são as lesões. Não só as lesões, como eu citei no início do vídeo, que é essa questão física dele. Benítez, nos últimos anos, né, a gente tentou puxar um histórico de 2020 para cá, mais recente, que né? é o que interessa. Que tem o histórico dele de 2016, 17 para cá, mas daí já fica muito para trás, né? Os últimos 5 anos. Que é o que interessa, né? Que é interessa. o recente. A gente pega 2020, teve uma lesão na panturrilha e ficou 30 dias parado. Isso que em 2020 você conta aí um período de pandemia. Pandemia, que daí não teve tanto jogo. tanto jogo. 2021, 2 lesões na coxa, uma mais curta e uma mais longa. 2022 teve o joelho, que daí pega um pouco, não é uma lesão tão séria, se eu não me engano, foi medial, colateral, alguma coisa assim, pelo que eu li. Exatamente isso. Então não pega tanto tempo, 45 dias e mais uma vez uma lesão na coxa. A gente percebe que coxa, até pelo desgaste muscular, é algo que chama bastante a atenção das lesões dele. 2023, mais uma lesão da coxa, e a gente percebe pelo tempo parado, 55 dias, que foi uma lesão mais séria. Deve ter sido um grau 2. Para ficar por aí, quase né? praticamente 2 meses parado. E daí 2024, a lesão mais séria ali da carreira dele, que foi tendão de Aquiles, que tendão de Aquiles é chato. Que foram quase mais de 200 dias. Se deixou ele por bastante tempo parado. Perdeu a temporada, né? Foi no jogo da Série B já, então ele perdeu a temporada. Foi em junho, voltou em janeiro, né? Então, e isso você praticamente perde o início dessa temporada, né? Esse ano mesmo ele tem, se eu não me engano, posso estar falando besteira, ele jogou 9 jogos pelo América Mineiro, de X possíveis disputados. Então mas ele... é um recondicionamento também dele, né? É natural, né, Will? Uma lesão muito grave, cara. Que nem você falou, é uma das piores que pode ter. Só que o que eu chamo a atenção é principalmente nesse aquisito da coxa, né, que são várias lesões. Aliado a isso, tem você procura muitas notícias sobre o Benítez, né, de por que ele não está jogando. Muitas vezes ele foi poupado por desgaste muscular. Isso não conta como lesão, se a gente for procurar, se a gente for puxar, não vai ter a lesão, porque de fato não é uma lesão, mas muitas vezes ele fica de fora evitando essa lesão, por fadiga. Então, essa questão física eu acho muito complicada, tá? Eu acho um jogador que vai penar um pouquinho, que o Goiás vai precisar... Como eu falei, como tem o Rafael Gava, também não é a solução de todos os problemas, então talvez ele não precise jogar, ele possa ser uma peça mais pro segundo tempo, possa entrar para controlar o jogo, mas eu acho que essa questão física atrapalha muito, então até por isso eu acho uma contratação contestada. Bom jogador, como a gente falou, a gente mostrou muitos lances de qualidade. Com a bola no pé tem muita qualidade, mas tem essa questão física que eu acho que chama atenção e por isso até me surpreendeu um pouco a contratação. E aquilo que você falou no começo do ano talvez seja um recondicionamento dele, né? Uma lesão grave, até natural, né? Ele enfrentar certas dificuldades e aí tem que ver como é que ele de fato vai se encaixar nessa rotação do Goiás, né? Se encaixar, tem muita qualidade. Muito bom jogador, vai encontrar passes, vai fazer gols, vai dar assistência. Se encaixar, é lindo. Só que a gente precisa olhar com carinho para essa questão física. E com certeza o Goiás, o Mancini, que deve ter pedido o jogador, pensa muito nisso e deve ter... Já pediram confiando que vão conseguir colocá-lo fisicamente bem, né? Vai precisar se provar. Até acredito que boa parte da torcida do Goiás também tem essa desconfiança pelo histórico do jogador. Mas é isso, né? O Goiás ganha mais uma alternativa então para meia cancha. Um cara que, como a gente citou nessa análise, com a bola no pé, ele costuma entregar com muita qualidade aí. Você, torcedor do Goiás, vem com a gente aqui nesse canal, vem com a gente aqui no nosso vídeo, deixa o seu like, aproveita para hypar, faz esse conteúdo chegar para o máximo de gente possível aí, né? Para você chegar com esse conteúdo do Goiás, levar o Goiás para mais lugares cada vez mais altos, né? Então, se inscreve no nosso canal, dá esse apoio pra gente. A gente está chegando em 17 mil inscritos. Quer contar com o seu apoio, com a sua inscrição para fortalecer cada vez mais. Também deixa o seu like, comenta aqui que jogador você quer ver analisado aqui no canal. Se você é torcedor do Goiás, tem algum outro jogador para indicar pra gente, fazer um tipo de análise aqui, por favor, comenta aqui e também segue a nossa página aí para mais conteúdos em todas as redes sociais. Lembrando que esse conteúdo é um oferecimento da Prometrics, o centro de inteligência do futebol. Grande abraço e até o próximo vídeo.